E aí pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. O meu nome é Danilo Almeida e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês um tutorialzinho bem interessante para você que, assim como eu, adquiriu esse tipo de sensorzinho aqui, que normalmente são sensores que a gente utiliza para estar detectando se alguém abriu ou fechou uma porta, ou se aconteceu um acesso ali, de certa forma indevido a um determinado local, e você não pretende estar aí adquirindo a central, que normalmente é vendida para estar sendo integrada com esse sensor, porque ela costuma ser aí um valor bem mais elevado. E como eles vendem normalmente esse tipo de sensorzinho avulso aqui, é possível você estar fazendo aí a sua própria integração, onde você pode estar utilizando aí simplesmente um rádiozinho bem genérico que normalmente é utilizado aí com Arduino ou com ESP8266, e você consegue estar lendo essas informações que esse sensor envia para a central e você consegue construir ali a sua automaçãozinha para estar identificando esse tipo de coisa. Então a ideia do vídeo de hoje vai ser a gente basicamente ler as informações que esse sensor envia para a central e meio que interceptar essas mensagens utilizando esse módulozinho receptor, fazendo a integração com um ESP8266, que vai ser utilizado para posteriormente se comunicar com o Blink e notificar a gente de que uma porta, uma janela ou alguma coisa foi aberta ou fechada. Então, se você ficou curioso e quiser entender melhor como a gente pode fazer isso e ter uma noçãozinha de como a gente pode estar fazendo essa integração desse sensor com o Blink, vem comigo. Bom, então para a gente poder fazer o teste, eu montei o nosso circuitozinho aqui e ele basicamente é composto pelo nosso ESP8266, um receptor, que no caso vai ser um receptor que recebe as mensagens aí na frequência de 433 MHz, e o nosso sensorzinho propriamente dito, que é o sensor que vai detectar se a porta está aberta ou não. Para estar fazendo então esse código, eu utilizei a biblioteca RC Switch. Ela é uma lib bem interessante porque ela integra com o ESP8266 e te dá a possibilidade de interceptar mensagens que são enviadas utilizando esse protocolo de comunicação, essa frequência de transmissão, na verdade. Então, eu escrevi aqui um códigozinho bem simples que basicamente vai fazer enviar algumas informações na serial para mim, sempre que ele detectar que o sensor mandou uma mensagem. Então, só para exemplificar aqui, eu abri a porta de comunicação serial e eu vou tirar o sensor de porta, simulando o que aconteceria quando a porta é aberta e o sensor detecta. Como vocês podem ver, ele mandou aqui um monte de mensagem, onde a gente tem a informação que foi o valor recebido, ou seja, esse valor numérico aqui foi enviado pelo sensor e ele seria interceptado pela central, que vai estar ali posteriormente indicando ou mandando uma mensagem de texto ou mandando uma notificação para a pessoa de que a porta foi aberta. E se eu volto esse imãzinho aqui, a mensagem troca de novo, então ele manda uma outra mensagem aqui, basicamente avisando que a porta foi fechada. Então, essas duas mensagens aqui são aí as mensagens utilizadas pelo sensor para indicar que a porta foi aberta ou fechada. Então, se eu tiro, ele manda a mensagem com o final 03, e se eu coloco o sensor de volta, ele manda a mensagem com o final 09. Então, só para registrar, vamos salvar essas informações aqui, que aqui vai ser o 48609, que significa que a porta está fechada, e o outro seria o 03, que vai indicar que a porta foi aberta. Então, se a gente prestar atenção e tentar esmiuçar isso aqui um pouco mais e tentar entender o que esse valor representa, a gente consegue ver aqui algumas coisas interessantes. A primeira coisa interessante que a gente consegue observar é que a mensagem ela só muda nos últimos bits que são trafegados. Então, por exemplo, aqui ele manda 486409. Então, existe a possibilidade de que esse trecho, esse valor até mais ou menos essa posição aqui, seja utilizado aí simplesmente para poder estar identificando quem é o sensor. E isso acaba sendo importante para a central, porque vai ser através disso que ela vai identificar se qual
foi o sensor que disparou uma mensagem. Por exemplo, se você tivesse 2 sensores, cada um teria ali o seu código específico. Como eu não tenho 2 sensores aqui para testar isso, é só uma suposição, mas pelo que deu a entender é mais ou menos isso que acontece. E por fim, mas não tão menos importante, o que ele faz aqui é simplesmente trocar os últimos bits para estar identificando que a porta foi aberta ou fechada, ou seja, ele coloca 9 caso a porta esteja fechada e 3 caso ela esteja aberta. Então, para a gente poder estar filtrando essa mensagem e não lendo, por exemplo, esse identificador, considerando que você tem aí, por exemplo, só um sensor ou você não quer integrar mais de um, você pode simplesmente desconsiderar essa parte da mensagem aqui e pegar só a parte menos significativa aqui. E para fazer isso, o que você precisa fazer basicamente é aplicar um valor de máscara aqui. Ou seja, eu pego o valor lido, que no caso vai ser esse 486403 aqui, aplico uma máscara de 255, que seria basicamente pegar o valor de 255 e fazer uma operação AND com o valor lido. Quando você faz isso, você está mais ou menos ali aplicando um operador AND, então tudo que for 1 vai continuar 1 e tudo que for 0 vai continuar 0 dentro de 255. Então ele vai basicamente eliminar todo o resto do valor que vai estar daqui para frente, mais ou menos ali. E com isso a gente tem ali o valor de bits de controle, que vai ser mais ou menos aí o que a gente vai utilizar como mensagem para identificar se a porta vai estar aberta ou não. Bom, então voltando para o código propriamente dito, para a gente poder fazer a integração desse dispositivozinho aqui, que é basicamente o nosso sensor de porta e o nosso ESP8266 utilizando o Blink, é relativamente simples, tendo aí esse conhecimento de como mais ou menos os dados são enviados e como a gente pode tirar a informação que a gente precisa. Então, para poder fazer esse controle, o que eu fiz aqui foi simplesmente aplicar uma operação de máscara, ou seja, quando eu aplico esse valor 255 em cima do valor que foi lido, que no caso é aquele númerozão grandão que a gente viu aqui, eu vou basicamente estar basicamente executando a seguinte operação. Eu quero que a aplicação me retorne apenas os 8 bits menos significativos desse valor como um todo, ou seja, eu pego ali o byte menos significativo. E quando a gente faz isso, a gente tem o nosso valor, que vai ser o que a gente chamou aqui de bits de controle. E como a gente já pré-determinou aqui que quando eu tiro o sensor, esse valor é 3, e quando eu coloco o sensor de volta, esse valor volta para 9, eu consigo criar as minhas notificações no Blink informando que um evento aconteceu ou não. Então, basicamente o que esse códigozinho faz, esses 2 ifs aqui, é verificar se o estado do sensor é igual a 3, e se for igual a 3, isso significa que a porta foi aberta, então ele vai chamar um Blink Notify Door Opened aqui, e isso vai significar que a porta foi aberta. E o mesmo para o 9, ou seja, quando eu voltar o sensor para cá, que seria a situação onde eu voltei ele aqui, significa que eu fechei a porta, então eu vou mandar uma mensagem Door Closed. E para adicionar esse widget aqui no nosso dashboard é bem simples, e é bem simples, quando eu falo bem simples, é realmente bem simples. Basicamente você vai vir aqui no dashboard e vai pegar aqui o Notifier, que vai ser esse carinha que está mais ou menos aqui, ó. Esse carinha vai gerar uma notificação para você, que vai ser vista aí no seu celular, e você também tem a opção aí, caso você queira, de utilizar o e-mail. Mas eu não vou entrar em detalhes quanto ao e-mail aqui, mas também dá para utilizar. Então, mais ou menos isso que a gente faz. A gente cria aqui, adiciona o nosso widget e dá um play. Quando eu fizer isso aqui, já está rodando. O Blink já vai estar esperando receber uma mensagem do ESP8266 e o negócio vai funcionar de um jeito bem legal. Então, se eu tiro aqui, ele já me mostra a mensagem de que a porta foi aberta. E se eu volto, ele vai mandar outra mensagem avisando que a porta foi fechada, que é mais ou menos o que foi definido nesse código aqui, que se o valor for 3, a porta está aberta, e se o valor for 9, a porta foi fechada. Bom, pessoal, então
A ideia do vídeo de hoje foi fazer um tutorial bem sucinto de como você pode estar reaproveitando esse tipo de sensor aí na sua casa, caso você tenha uma central, caso você tenha comprado esse tipo de sensor de alguma forma por engano, o que é bem comum, porque quando você entra nos sites como o AliExpress e na Shopee, você vê que muita gente comprou isso desiludido pensando que não funcionava, sem ter a central, só que na verdade você consegue usar ele sem a central, você só precisa aí ter um rádiozinho genérico e uma plaquinha para estar fazendo essa comunicação IoT com, seja aí o Blink ou alguma outra aplicação sua. E a ideia do vídeo foi basicamente demonstrar isso, porque eu estou desenvolvendo um projetinho relacionado a essa questão de segurança, mas a minha ideia era fazer um negócio mais caseiro, e com isso um dos objetivos era poder reaproveitar esse tipo de sensorzinho, porque tendo em vista que o consumo de energia desses carinhas aqui são relativamente baixos, já que eles usam aí aquelas baterias de relógio para funcionar, você tem uma autonomia muito boa de energia em um dispositivo desse. Então, você compra um sensorzinho desse aí e larga lá por 1-2 anos sem precisar trocar a bateria. E isso se aplica também a outros tipos de sensores, como é o desse caso aqui, que é um próximo vídeo que eu quero trazer de como a gente pode extrair as informações desse carinha aqui utilizando, na verdade, um ESP32 ou um outro módulo Bluetooth. Então, basicamente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que esse vídeo auxilie aí quem estiver desenvolvendo algum tipo de projeto nesse sentido e tem interesse em reaproveitar esses carinhas, esse tipo de sensor, ou quer integrar ele com uma outra automação, alguma coisa do tipo, e não tem aí um norte de como fazer isso. E por fim, mas não tão menos importante, lembrando que esse código vai estar disponível no meu GitHub, então se você quiser baixar esse código, ver como ele está sendo estruturado e quiser utilizar ele da forma como você desejar, pode ficar à vontade, beleza? Então, é isso, pessoal. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!